Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é A Nova Vida em Cristo. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. E são textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. E eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não tenho nenhuma formação teológica, tudo que eu falo aqui é aquilo que eu entendi, que eu pesquisei, que eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã. Então, a minha orientação é sempre a mesma, que você pegue aí a porção bíblica, que você estude, que você faça a sua oração, que você tenha a sua compreensão, tá bom? Eu quero pedir que se você não se inscreveu no canal, que você possa fazê-lo, para que esse canal possa ter alguma relevância e que a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas. E de resto, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre a nova vida em Cristo, que é o título do nosso texto, mas também é o que nós desejamos. Ó Pai, nós te pedimos que saibamos compreender a importância de termos uma nova vida em Ti e que possamos realmente vivermos de forma que as pessoas reconheçam Jesus em nós. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos 2 Coríntios 5, de 14 a 21. É um texto que vai mostrar que a nova vida em Jesus Cristo ela é marcada pela reconciliação com Deus, pela transformação completa do ser humano. A gente não pode esquecer que quando a gente decide andar com Jesus, não tem como não ser transformado, né? Porque quem está em Cristo é uma criatura nova. E não tem como, né? Se você é chamado a viver de um jeito que não é mais só para você, mas para aquele que morreu e ressuscitou, não tem como você não ser transformado. Qual a mensagem central deste texto que nós leremos? Bom, que o amor de Cristo deixa a gente assim, pasmo, constrangido com tanto amor, né? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que o amor de Cristo é tão grande, tão poderoso, que acaba impulsionando a gente a viver de uma forma bem diferente. Por quê? Porque a gente é nova criatura, e quem é nova criatura em Jesus Cristo, né? Quer fazer as coisas de uma forma diferente, porque tudo está se fazendo novo, né? Por quê? Porque Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Então, daí, Ele também nos confia o ministério da reconciliação. A gente passa a ser representante de Jesus Cristo nesse mundo. E somos chamados a quê? A anunciar a paz e a reconciliação. Por quê? Jesus Cristo ele não conheceu o pecado, mas ele acabou se fazendo pecado pela gente. Para quê? Para que a gente pudesse ser feito justiça de Deus. E qual é a aplicação prática disso? Bom, nós passamos a ter uma identidade transformada, porque em Jesus Cristo a gente não é definido pelo que a gente foi, pelas coisas erradas que a gente fez, né, pelo nosso passado, nada disso, mas pela nova vida que agora Ele dá pra gente. Somos chamados a ser reconciliados com Deus. Então a gente tem que realmente também nos reconciliarmos com as outras pessoas. Nessa vida aqui a gente passa a refletir os valores do reino de Deus. Por quê? Porque a gente foi transformado e quer ser testemunho vivo, né? Dessa graça que nos alcançou. Ora, e a gente tem que ter em mente que isso não é uma coisa que nós tenhamos alcançado pelo nosso esforço, não é mérito nosso, mas é obra de Jesus Cristo que tornou a gente justo diante de Deus. Bom, então, o amor de Cristo, ele nos motiva a viver para Ele.
a gente acaba sendo uma nova criatura e vai se transformar radicalmente em Jesus Cristo. A gente é reconciliado porque Deus nos chama para junto dele e a gente passa também a reconciliar, porque a gente representa Cristo no mundo e é por causa da justiça de Deus que a gente se transforma como pessoas também justas. Bom, moral da história, que é a passagem que a gente vai ler agora, é um convite para a gente deixar aquela vida antiga que a gente levava e abraçar essa nova identidade, né? Porque agora a gente passa a ter o DNA de Jesus Cristo. Então não é só uma questão de mudança externa, não, longe disso, mas é uma transformação profunda do coração e da missão. Viver para Deus é reconciliar e ser testemunha da justiça divina. É isso que agora nós temos que fazer. Amém? Então vamos ler o nosso texto, 1 Coríntios 5, de 14 a 21. E ele diz assim, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. E o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade dele. Amém? Bom, então o texto chama-se A Nova Vida em Cristo e o versículo escolhido foi o 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, ter o passado apagado é o sonho de muita gente, né? Porque a gente faz muita coisa errada. E a gente bem que gostaria de esquecer as coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido, né? Mas é muita coisa, né, que a gente se lembra e fala, meu, não devia ter feito, né? Promessas que a gente quebrou, corações que a gente partiu, os erros que cometemos, as escolhas ruins, péssimas que a gente fez durante a vida. Tudo isso não tem jeito, não tem como mudar. Mas a boa notícia é o seguinte, olha só, ainda que o passado não possa ser mudado, ele pode ser perdoado. Isso é fantástico, né? Porque às vezes a gente olha para trás e fala, meu, eu não tratei minha mãe bem, ou eu não fui legal com meu marido, ou eu pisei na bola com meu filho, sei lá, tantas coisas podem ter na nossa mente que a gente não fez e que gostaria de ter feito diferente, né? Então isso aí não muda, mas pode ser perdoado. E como isso acontece? É só a gente se voltar para Jesus Cristo, pois que a gente acabou de ler, né? A gente é nova criatura em Jesus Cristo, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Por causa de Jesus Cristo, o nosso passado pode ser perdoado, e se a gente se arrepende de verdade e suplicar o perdão para ele, né?
Porque não é assim, tipo, eu vou fazer errado e peço perdão e já era e fica tudo bem. Não. A gente tem que realmente se arrepender e pedir perdão. Então, ainda que boa parte das coisas que a gente fez não possam ser arriscadas no mapa, não tem jeito, a gente pode reparar isso procurando pessoas, pedindo perdão, mostrando para elas verdadeiro arrependimento. Em Jesus Cristo tudo é novo, até a forma de lidar com o passado, até a forma de lidar com os desafios, até a forma de lidar com as pessoas. Porque em Jesus o nosso passado não é mais o nosso carrasco, não fica nos torturando. Ele é um lembrete de como é grande o amor de Deus e como é imenso o perdão dele para as nossas vidas. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Em Cristo há perdão e transformação. Você já experimentou isso em seu coração? Ainda não? Então experimenta agora. Agora eu vou aqui terminar deixando um abraço de urso, meu abraço diário. Lembrando que para nós que sabemos que a nova vida só existe em Jesus Cristo, para nós é muito fácil abraçar. E a gente tem mesmo que abraçar. Outra coisa importante é que temos um versículo para decorar. 1 Coríntios 3,16. E ele diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou terminar deixando a frase do dia, que é uma frase dita por Augusto Nicodemos, o reverendo, que ela diz assim, ó: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.